Então, a graça e a paz, amém? Vamos usar só como texto básico da nossa reflexão nesta noite, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. E nós só vamos usar este versículo na nossa palavra, amém? Então está escrito assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isto me chama muita atenção, né? Porque o apóstolo Paulo, ele é um homem culto. Ele, por várias vezes, nas Sagradas Escrituras, ele diz que ele é fariseu e filho de fariseu. E naquele tempo, uma pessoa para ter o título de fariseu, ele começava a estudar com 12 anos de idade. Mas ele só recebia o título com 40 anos de idade. Então, quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus ali a caminho de Damasco, ele tinha mais de 40 anos, mais de 50 anos, com certeza, aquele encontro com ele. O encontro foi interessante, porque havia apenas 3 anos que Jesus havia morrido, mas na região da Síria, onde agora está tendo guerra, o evangelho já tinha chegado. Havia uma comunidade cristã, havia o partilhar do pão na Síria. Isso é muito interessante. 3 anos apenas após a morte de Cristo, um fariseu se converte a Cristo. O que tem a ver isso com o que estamos falando nesta noite, que eu pensei nesta noite nessa mensagem? Eu, irmãos, porque o pastor não falou, né? Eu quase também não falo, porque eu não gosto de falar muito de mim. Eu, há uns anos atrás, há um pouco tempo atrás, eu era sacerdote na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui frade franciscano, membro da Reforma dos Capuchinhos. E tem algo muito interessante, porque eu saí da minha cidade, lá de Santos, com 12 anos de idade para ser sacerdote. Eu saí de Santos, fui para Curitiba, depois para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e segui a carreira sacerdotal e me ordenei com 26 anos. 26 anos. E foi um período muito, né, de labuta, de estudo, de mortificação. Mas eu me lembro muito bem que quando eu entrei para o convento, entrei para o seminário com 12 anos, eu queria ser santo. Eu nem queria ser padre, eu queria ser santo, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em Petrópolis, eu cheguei para o padre reitor, né? Eu tinha 12 anos. E falei para o padre, o que eu faço para nunca sair disso daqui? E ele falou assim para mim, seja homem. Homem significa assim, aguenta tudo e nunca reclame, nunca murmura de nada. E sempre na minha vida, quando as coisas complicavam, eu sempre pensava na frase do padre Jorge, né? Seja homem, aguente tudo. Outro detalhe na minha vida, que marcou muito, que no meu primeiro retiro espiritual, o diretor espiritual dizia, escreve no caderno, escreve na lousa, escreve não sei lá, Deus me vê. Então, eu comecei a entender que aonde eu fosse, o que eu fizesse, o que eu cometesse, o Senhor estava ali observando. Só que isso foi algo ruim para mim. Porque eu cresci com a ideia de um Deus vigia, de um Deus polícia, de um Deus carrasco, que está ali pronto para ver a hora que eu escorrego para dar a pancada, né? Então isso não gerou uma intimidade com Deus. Mas depois de alguns anos do sacerdócio, né, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Isto que mudou o meu viver. Amém? Então eu me formei em filosofia, estudei no Mosteiro São Bento, São Paulo, estudei também em Goiás, depois fiz a teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, me ordenei com o cardeal Dom Paulo Evaristo Ardes e Dom Luciano Mendes, que agora está em processo de canonização na Católica, e vivi tudo o que meus professores ensinaram, tudo que me instruíram,
Eu colocava em prática. Mas chegou um ponto na minha vida que eu me senti no vazio, no perdido. E aí eu descobri que o coração do homem, ele tem um grande vazio que só Deus pode preencher o coração do homem. Né? O Senhor, Ele nos criou para Ele. E nada do mundo pode preencher o coração do homem, a não ser o próprio Deus. A gente entende hoje, porque todo pecador, quando chega até Cristo, ele tem uma grande sede na alma e uma grande fome. Porque só o Senhor, Ele pode saciar a tua sede. Só o Senhor pode preencher o teu coração. E muitas vezes, irmãos, a gente tenta preencher o nosso ser com tudo que aparece. A gente preenche às vezes com vício, com pessoas, com situações, com título, com isso. Mas nada preenche o coração do homem, a não ser o próprio Deus. Então, para mim, o que marcou a minha vida foi ter um encontro pessoal com Cristo. E quando a gente se encontra com o Senhor, a gente tem uma experiência pessoal e única. Eu falo para vocês, uma coisa é falar de Deus, outra coisa é ouvir Deus. Abraão, ele não escutou sobre Deus. O próprio Deus falou com ele. Isto muda tudo. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditava num Deus que era um Deus da razão, um Deus racional. Quando eu me formei em teologia, a linha teológica que eu estudava na católica era a teologia da libertação, onde a gente estava preocupado em fazer a reforma política, social, a revolução que tiraria os pobres da situação de carência. Mas uma coisa é certa, o homem ele luta, mas só quem pode transformar o homem, só quem pode solucionar o homem é o próprio Deus. E depois de muitas, de muitas tentativas, de preenchimento, eu andava num vazio profundo. Comecei a ler os teólogos franceses que pregavam acerca da morte de Deus. Na minha pós-graduação em teologia, tivemos um professor, um jesuíta americano, que escreveu um grande livro chamado God, Deus, onde ele dizia, no final da vida, que Deus nunca foi amado e nunca amou ninguém. Olha que coisa, né? Isso contagiou muito aquele mundo acadêmico na Europa e nos Estados Unidos. A tese dele, né? God, Deus nunca amou e nunca foi amado por ninguém. Mas uma coisa interessante, depois de muito tempo no meu sacerdócio, eu comecei a observar uma coisa, que as vidas estavam vazias. As pessoas se casavam, daqui a pouco estavam em crise os casamentos. Os jovens faziam a crisma, sumiam da igreja. As crianças faziam a primeira comunhão, depois desapareciam e voltavam mais tarde para o enterro, qualquer coisa. Então eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu muitas vezes no meu ministério, falando ministério geral, eu me sentia num grande capinzal. Eu capinava. Quando olhava para trás, estava o mato todo lá. Né? Para começar do zero, né? Entendeu? Essa era a experiência. Até que dia? Até que tive um encontro pessoal com o Senhor. Né? E muitas vezes, irmão, para a gente ter esse encontro pessoal com o Senhor nos chama pau, o Senhor nos chama para luta, o Senhor nos chama para briga. Na Bíblia, lá em Gênesis, Jacó lutou uma noite com Deus. Eu não lutei uma noite, eu lutei um ano. Mas é interessante que todo aquele que luta com Deus se torna vencedor. E o que significa lutar com Deus? Significa quando você está cansado, não dos outros, você está cansado de si mesmo. E você resolve enfrentar uma batalha entre você e Deus. E você é capaz de dizer para Deus, Senhor, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor reescreve a minha história, ou o Senhor me faz de novo, ou o Senhor acaba com a minha vida. Mas do jeito que eu estou vivendo, eu não quero mais viver. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo aquele que luta com Deus é vencedor. E a primeira coisa que nós temos, quando a gente se encontra com o Senhor, é a experiência do amor de Deus. A experiência do amor de Deus. Eu entrei para o convento com 12 anos.
E por incrível que pareça, eu não tinha muito contato com a minha família. Eu não tinha, principalmente com meu pai. Não tinha, assim, diálogo, conversa, nada. E foi engraçado que depois que eu me ordenei e depois que eu me converti, eu tinha muita dificuldade com a paternidade de Deus. Falar que Deus era pai era complicado para mim. Né? Era complicado. Depois do catolicismo, a gente não aprende a orar, não aprende a falar com Deus. A gente aprende a rezar. Né? A pessoa vem confessar contigo, você precisa dar uma oração para ele, fala, faz um Pai Nosso, Ave Maria, tá bom. Né? E parece que ele está fazendo oração. Mas hoje a gente descobre o seguinte, que orar é falar de amor com quem nos ama. Isso é que é oração, né? Falar de amor com aquele que nos ama. E quando a gente tem esta experiência do amor de Deus, a gente passa a ter um relacionamento diferente com Deus. Um relacionamento de amor com Deus. E esse relacionamento muda o nosso ser. Muda a nossa história. Muda o nosso viver. Você vê que nas Sagradas Escrituras, Deus se revelou 3 vezes. Primeiro, Deus se revelou a Abraão dizendo que ele era o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas quando Abraão errou, Deus não pensou 2 vezes. Castigou duramente Abraão. Depois, Deus se revelou a Moisés, dizendo que ele era aquele que eu sou o que sou. Ou seja, o Jeová na Bíblia evangélica, né? Yahvé, Yahweh, no aramaico. Né? Quem é um Deus que aparece a Moisés? O Deus de Abraão é todo poderoso. O Deus de Moisés é aquele que supre as necessidades do homem. É um Deus quebra-galho. Mas quando Moisés errou, Deus não pensou 2 vezes, castigou duramente Moisés. Aí aparece Davi. E Davi é um homem complicado, porque Davi representa o que há de pior no ser humano. Davi fez os piores pecados que alguém pudesse cometer como homem. Os piores pecados de um homem estão expressos na vida de Davi. Mas como é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi é o primeiro homem nas Escrituras e no mundo a descobrir que Deus é Pai. E quando Davi descobriu que Deus é Pai, Davi descobriu a chave do coração de Deus. Porque um pai, ele não importa que um filho está 10, 20 anos nas drogas. O importante é que agora ele mudou de vida, ele se transformou. Ele é meu filho que voltou a viver. Então, quando Davi descobre a paternidade de Deus, ele descobre a chave do coração de Deus. E isto para mim foi uma luta também. Descobrir esta chave do coração de Deus. Descobrir que Deus é Pai. E quando a gente descobre que Deus é Pai, a gente tem uma mudança com o Senhor. Porque a gente passa a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E Deus, quando chega até nós, Ele não vem trazer conhecimento. Deus vem trazer vida. E quando Deus traz vida a nós somos iluminados. Por isso que o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, ele dizia lá em Atos 22, que ele viu uma grande luz. E ele foi fiel a esta luz. E quando a gente se encontra a essa experiência desse encontro com Deus, nós passamos a ser iluminados. E é interessante, o que Deus nos mostra? Qual é a nossa condição diante do Senhor? Eu, quando recebi o batismo com o Espírito Santo, eu me lembro até hoje, eu estava num retiro, e eu orei das 7 até quase 1 da manhã, de joelhos, dentro de uma igreja. Né? Foi uma experiência inédita na minha vida. Eu, naquela noite, eu via um filme da minha vida. Era como se eu estivesse assistindo a minha vida numa tela de cinema. E naquela noite, o Espírito Santo me mostrava meus pecados. Coisas que para mim não significavam nada. Coisa que para mim achava que não era nada. Deus me mostrava que aquilo ofendia Deus. Que aquilo prejudicava o meu andar com Deus. Que Deus não queria aquilo na minha vida. Então, o meu batismo com o Espírito Santo, na realidade, foi uma purificação do meu ser.
Porque a Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado. O papel do Espírito Santo é mostrar a nossa posição diante de Deus. E quando nós temos o encontro pessoal com Deus, nós somos iluminados. Iluminados. Porque Deus revela a nós o nosso estado. Deus mostra para nós, não o pecado dos outros, não o erro dos outros, mas como nós nos encontramos diante dele. E a gente tem uma surpresa. Porque normalmente a gente se acha que somos bonzinhos. Nós achamos que somos bons, que somos gente boa, que somos legais. Mas quando a luz de Deus entra na nossa vida, irmãos, a gente descobre que a gente não tem nada de meiguinho, nada de gentil, nada de educado, não. Nós temos muitas trevas. Mas a luz de Deus, na medida que ela entra no nosso ser, ela lança para fora as nossas trevas. Né? Isso está escrito lá em Crônicas e também nos Salmos, né? Senhor, tu és a minha lâmpada. A tua luz lança fora as minhas trevas. Não é eu que tiro as minhas trevas para que Deus entre com a sua luz. Não. Deus entra com a luz dele e minhas trevas têm que cair fora. Há um tempo atrás, tinha um comercial da Bonafonte que passava na televisão, colocava num copo assim um dedo de óleo. Aí ia despejando água Bonafonte. E na medida que ele ia despejando a água, o óleo ia subindo. Chegava num momento, o óleo caía para fora do copo, a água ficava pura e tomava. Então, o óleo, né? Nossos pecados, nossa escuridão, nossos medos, nossos traumas, nossas trevas. E na medida que a água do Espírito Santo vai entrando no nosso ser, aquilo que não é Deus vai saindo para fora. Não é assim? A gente se torna espirituais. Eu dou aula de teologia lá no seminário das Assembleias de Deus. Eu falo sempre para os estudantes de teologia: você não se torna um homem espiritual porque você decorou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você não se torna um homem espiritual porque você está indo todos os dias no culto. Mas você se torna um homem espiritual quando você vem na frente da igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e passa uma semana, você olha para dentro de você e você vê que o orgulho já não faz parte do teu ser. O que aconteceu com você? Você diminuiu e Cristo cresceu. Passa um mês, você olha para você e vê que a avareza não faz parte do teu viver. O que aconteceu? Você diminuiu e Cristo cresceu dentro de você. Né? Passa 6 meses, você percebe que aquela raiva, aquele nervosinho, aquele pavio esquentado não existe mais. Então significa que você diminuiu e o Senhor cresceu. Né? Então não somos nós que mudamos, mas é o Senhor que nos muda. Então, Senhor, tu és a minha luz, e a tua luz lança fora as minhas trevas. Na medida que a gente vai tendo um encontro com o Senhor, a gente vai mudando. Vai mudando. Né? Segundo ponto. Eu tinha um conhecimento teológico do Senhor, mas eu não um conhecimento. Era algo de convicção. Era algo que estava aqui na minha mente. Mas eu precisava de ter um encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor é algo que se dá no coração. Aqui nós temos a convicção. Mas aqui nós temos a conversão. A conversão. E a primeira coisa que Deus faz conosco é interessante. É tirar tudo aquilo que a gente é. A gente, por exemplo, eu era muito bom no que eu fazia. Eu lecionava muito bem, eu pregava muito bem, eu gostava de ser aplaudido, muito bom. Mas depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, era engraçado. Eu não sabia falar mais nada. Eu não sabia pregar nada. Eu tive que aprender o que é a palavra ungida. E o que é a palavra ungida? É você emprestar a tua boca para que Deus fale nela e através dela. E começou a ser uma experiência inédita para mim. Que eu já não falava o que eu pensava, eu falava aquilo que Deus colocava na minha boca. Depois, lendo as Escrituras, o Senhor fala: as minhas palavras são espírito e são vida. Quando nós apenas recebemos a palavra de Deus, nós temos apenas conhecimento. Mas quando esta palavra de Deus ela entra em nosso espírito ela é transformada em vida. E a palavra de Deus se torna espírito e vida para nós.
E quando a gente está vivendo no Espírito, desfrutando o Espírito, vivendo no Espírito, nós começamos a ter experiências de Deus. Experiência do poder de Deus. Eu acreditava num Deus que é trindade, num Deus que é único, num Deus criador, num Deus santificador, mas eu não tinha um Deus que falava comigo. Um Deus que relacionamento, um Deus família, um Deus pai, um Deus que é mãe. Um Deus que é mãe. Inclusive, né, até minha esposa falou comigo, escreve sobre o lado materno de Deus. Porque uma coisa que vocês, eu estou vindo do catolicismo, vocês não entendem. Os católicos, eles têm uma veneração tão forte por Maria, quem já foi católico sabe disso, e às vezes não sabe o porquê. Porque Deus tem um aspecto masculino, mas Deus também tem um aspecto feminino. Por exemplo, na Bíblia, quando o Senhor fala que ele gostaria de ser como uma águia que incita os filhotes a voar, ele está fazendo o papel da fêmea. Quando Jesus diz, eu gostaria de ser como uma galinha que colocasse debaixo das asas os pintinhos, ele está usando o lado materno de Deus. Lado materno. Mas como nós não sabemos explorar nem transparecer o lado materno de Deus, os católicos convergem todo o lado materno de Deus para Maria. E Maria se torna quase uma quarta pessoa da Trindade. Mas quando a gente começa a ter uma experiência do amor de Deus, nós descobrimos que em Deus nós encontramos tanto a paternidade como a maternidade. Olha Isaías. Pode uma mãe esquecer o filho? Mesmo que uma mãe esquecesse seu filho, eu jamais me esqueceria de você, porque teu nome está gravado na palma da minha mão. Né? O Senhor mostra que nele nós temos tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos. Depois uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a ter esse relacionamento com Deus, houve uma coisa interessante, comecei a ouvir Deus. Coisa que nunca tinha ouvido. Nos primeiros momentos eu achava que estava ficando maluco da cabeça. Eu procurei um superior, falei, eu devo ir no psiquiatra. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que estou escutando vozes. Né? Eu não era acostumado, era igual Samuel, que não sabia o que era a voz de Deus. Não tinha intimidade com Deus. Foi interessante que quando eu me converti, irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu converti, eu tinha muita vontade de aprender a orar. Aprender a orar. Porque no catolicismo eu rezava terço, rezava o breviário, e o breviário a gente rezava devagar quando o superior não estava, mas quando ele estava a gente rezava com rapidez para cair fora e fingir que rezou. Você está entendendo? Era assim, né? Já tinha amigos meus que celebravam a missa de 15 minutos, sabe? Só para dizer que celebrou, né? Para bater ponto. Então, tudo isso é falta de relação. E quando eu entrei no meio evangélico, eu falei, agora eu vou aprender a orar, vou aprender a falar com Deus. Procurei um pastor da Assembleia. Misericórdia, né? O pastor falou, olha, eu estou todos os dias, das 5 às 7 da manhã, orando na igreja. Se o senhor quiser, vá lá. No outro dia eu coloquei o relógio 4:30 da manhã, acordei, joguei água gelada para não dormir, peguei minha Bíblia, corri para a igreja. Joelhei do lado dele, tinha 4 homens na igreja. Fiquei colado do lado dele para aprender a orar. Né? Mas coitado, né? Aquele homem só falava assim, né? Sim, sim, não, não, sim, não, não, sim. E eu não sabia se era sim ou se era não. E eu falei, mas que homem confuso, né? Não falava nada. No dia seguinte está eu lá de volta também, que eu sou insistente, eu sou perseverante, viu? Pensa que não, mas sou. Mas assim, está o homem lá do meu lado, lá e começa sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. Aí eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler. E na medida que eu fui lendo, eu fui falando com Deus. Quando terminou, ele olhou para mim e falou assim, o senhor ora com a Bíblia? Eu falei, não, estou tentando. Eu falei, o senhor pode ensinar para nós? Eu falei, não, mas eu vim aqui para ser aluno, não para ensinar nada. Vocês entenderam? Mas é interessante que quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente rasga o coração. Sabe? A melhor oração que nós podemos fazer nesta noite não é aquela que a gente sabe, é aquela que a gente não sabe. Porque a Bíblia é muito clara em Romanos 8, né? O Espírito vem auxílio das nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar nem pedir como convém. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir para Deus.
Então, a melhor oração desta noite que nós podemos fazer para Deus não é aquela que sabemos, é aquela que nós não sabemos. Isso é que é o mistério de Deus. E aí começou, irmãos. Eu, quando tive esse encontro com o Senhor, foi uma coisa muito tremenda. E aí eu tinha na minha paróquia um casal com uma criança, lá na Lapa, São Paulo. E era o primeiro filho do casal, eles eram libaneses, tinha uma loja de lustre no centro de São Paulo. E a pergunta era, a criança nasceu com um problema na válvula mitral do coração. Se operava, morria. Se não operasse, morria. Mas se operasse, poderia ter alguma expectativa. Mas não tinha garantia. Tanto é que os médicos mandaram os pais assinar os papéis, ciente de que o menino poderia não sair da sala de cirurgia. E esse casal entrou num desespero e veio atrás de mim. E foi a primeira vez que eu posso dizer para vocês que eu orei. Eu orei. Coloquei a mão no casal e na criança e falei nitidamente com Deus. No dia seguinte, o casal leva a criança para o hospital para fazer cirurgia lá no INCOR, em São Paulo. Quando vão fazer os exames preliminares, a válvula do coração, milagrosamente, tinha coralado. O casal voltou chorando para me agradecer. Não é? Eu fiquei assustado. Não é? No dia seguinte, passa um casal de japonês com a maletinha. A japonesa chorava às 5 da tarde, dizendo que ia para o hospital aqui, né, no Brooklyn, em São Paulo, para amputar o seio, porque estava com câncer. Né? E eu tinha passado aquela tarde ali na capela orando. Né? Eu falava para Deus assim, Senhor, será que minha oração não está passando desse teto? Dá um sinal de que tu é real. Prova a tua existência. E aparece, quando eu termino de orar, bate a palma, que eu abri a porta, o casal de japonês lá com a maletinha, ela ia se internar, né, com os apertechos, né, para o hospital, e o marido do lado chorando, e eu peguei, orei, segunda vez. Foram para o hospital. Quando foi na manhã seguinte, estão os dois na minha porta, alegres, chorando, me abraçando. Eu falei, o que foi? Chegamos no hospital, o câncer desapareceu, o tumor. Sabe, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente entende que o Evangelho de Deus não é apenas palavras, não é apenas algo que eu falo para vocês se sentirem bem, mas o Evangelho de Deus, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Não é verdade? E é interessante como Deus, ele nos esvazia de nós mesmos. Lá no livro de Ruth, a Noemi dizia assim, eu saí daqui cheia, voltei vazia. É o que Deus faz. Ele esvazia nossos planos, nosso sonho, nossos projetos. E quando a gente está no nosso vazio, o Senhor começa a nos encher dele. Sabe? Começa a nos encher dele. Esses tempos atrás aqui, eu também tenho outro testemunho, agora recente, né? Eu estive no hospital lá em Santos, chama Casa de Saúde. Tinha uma médica, que era minha aluna de inglês, lá em Santos, ela e o esposo. A mãe dela estava na UTI. E ela liga para mim desesperada na véspera, botou um vídeo, dizendo que a mãe dela, entre outras coisas, também estava com Alzheimer, fora o problema pessoal que era muito complicado de falar aqui. E aí, ela insistindo, eu fui lá visitar ela, 11 horas. Minha esposa foi comigo. Quando cheguei lá, está aquela mulher deitada numa cama e ela nervosa. Falou, pastor, acabaram de dar uma injeção de diazepam na veia dela. Olha a situação que ela está. Eu vi um morto na cama. Minha mãe não tem solução. Entrou uma médica para fazer exame na minha frente. Ela mexia, tentando os músculos, e balançava a cabeça para mim, dizendo que não. E eu quieto. Saiu a médica, a mulher entrou em desespero, dizia que ia rasgar o diploma, que médico não serve para nada, que 30 anos de médico não servia nada, porque nem para ajudar a mãe doente, não serviria para nada. Aí minha esposa, ainda muito calma, falou assim, irmã, não faz isto, porque a senhora pode ajudar outras pessoas. E a mulher nervosa. Aí eu falei para ela, olha, pede um palpite de um outro médico, eu tenho um amigo que trabalha nesse hospital, indiquei ela, para acalmar. Ela desceu correndo. Foi atrás do meu amigo, não encontrou um outro amigo dela. Trouxe lá. O médico sentou do lado, pegou o prontuário,
começou a fazer pergunta. E pai. No final ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte, se acalme, eu já passei por isso, faz 2 meses que eu perdi meu pai. Nós médicos temos que aprender que chega um momento que a gente não pode fazer nada e Deus vai levar. Isso foi a palavra deles. Aí ela ficou ainda nervosa, começou a entrar em pânico. E nesta hora, aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma hemodiálise, quem sabe pode ser que diminua os efeitos do diazepam e ela volte. Mas enquanto ele estava lá explicando, eu sentado na cadeira, escutei o Espírito falar, vai tu lá. E eu fui. Cheguei na beira da cama, na frente deles, abaixei aquela grade, sabe, lateral da maca, segurei as 2 mãos dela e falei para eles ouvirem. Falei, Senhor, se tu estás comigo, se tu é real, se tu é minha vida, entra agora nela e traz ela de volta. Na hora, a mulher abriu os 2 olhos e sentou na cama. Quando ela fez isso, a médica se jogou no chão chorando, gritando, milagre, milagre, milagre. Na Santa Casa, na UTI, lá em Santos. Casa de Saúde, lá em Santos. A mulher fazia 2 semanas comendo pelo nariz, tomando água. Eu peguei uma Marmitex que estava lá, não sei para quem era aquela Marmitex, com a ajuda da Adriana, dei a Marmitex na frente deles, para provar que Deus não cura 50%, 40%. O nosso Deus é real, é autêntico, é um Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma, que resgata. Você está entendendo? Aquilo que você hoje na tua vida está achando impossível, para Deus não tem nada impossível. Não tem nada impossível. Eu sempre falo para os meus alunos lá na teologia, a nossa vida é um sonho, irmãos. A nossa vida é um sonho. Deus já nos vê na eternidade. Nós estamos aqui de passagem. O nosso viver hoje tem que ser um viver que expressa Cristo. Vivemos muito tempo na nossa vida expressando o pecado. Eu, com 17 anos, fiz voto de pobreza, obediência e castidade. Era tão difícil. Eu dormia no chão. Eu dava chicotada nas costas. Eu usava silício, que era um cinturão de ferro na cintura, embaixo da batina, daquele hábito marrom. Não é para me torturar, para não pensar em ninguém, para não sonhar com mulher. Vivia dando porrada na carne, para viver puro, para viver casto. Mas uma coisa eu digo para vocês, quando eu provei do Espírito Santo, quando eu senti o que era Deus, tudo se fez novo dentro do meu ser. O Senhor, Ele entra dentro de você e Ele te purifica, Ele te controla, Ele controla teu temperamento nesta noite. Ele é capaz de solucionar aquilo que nem você consegue resolver com você mesmo. Hoje nós temos uma experiência real com Deus. Hoje eu não falo tanto do que Deus fez lá com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu falo com o que Deus está fazendo nesse momento conosco. A minha leitura da Bíblia mudou depois do batismo com o Espírito Santo, porque em cada página da Bíblia, em cada capítulo, em cada história eu me vejo. Hoje eu sei que o Lázaro que estava lá, ressuscitado, não é um morto que ressuscitou há 2000 anos. Eu sei que o Lázaro que Cristo ressuscitou fui eu. Fui eu. Porque Lázaro, quando Jesus visitou lá em João 11, ele estava completamente morto. Ninguém podia fazer nada por ele, nem ele podia fazer nada por ele. Lázaro passou a ter vida quando? Quando ele ouviu a voz do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando Lázaro ouviu a palavra de Deus, ele passou a ter vida. Passou a ter vida. E quando ele passou a ter vida, o que Jesus fez? Desatai-o, tirai as amarras. Uma vez que você encontrou a vida divina, uma vez que você teve em contato com Deus, uma vez que você teve essa experiência com o Senhor te colocou no lugar melhor do mundo. Sabe qual é o melhor lugar do mundo? A vida da igreja. Porque o mistério de Deus é Cristo, mas o mistério de Cristo é a igreja. E quando eu falo da igreja, irmãos, eu não estou falando de CNPJ, eu não estou falando de placa, eu estou falando da esposa de Cristo. Eu estou falando da noiva do Cordeiro. Porque Jesus, ele se fez homem, segundo as Escrituras, primeiro para salvar o homem do pecado. Mas Jesus se fez homem também
e para se casar. Porque nos 4 evangelhos, ele diz, eu sou o noivo, eu sou o esposo. E se Jesus é o esposo, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. A história sagrada, o último capítulo de Apocalipse, lá está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem, porque faz o projeto final de Deus. Então o projeto de Deus nessa noite também é buscar sua noiva. A sua noiva somos nós. Deus hoje habita em nós. A Bíblia diz, todo aquele que se une com o Senhor, se torna um só espírito com o Senhor. Nós somos membros de Deus, de Cristo, do corpo. Eu não sei como. Mas o que nos une a Cristo é quando nós nos unimos ao Senhor. Porque se tornamos um só espírito com o Senhor. Um só espírito. E quando o Senhor ele entra em nós, ele acaba com todos os problemas interiores nossos. Os problemas da alma, os problemas do espírito, os problemas do corpo. A solução hoje para a nossa vida, a solução para a igreja de Deus hoje, a solução para cada um de nós é desfrutar Cristo, é aplicar Cristo no nosso viver, na nossa vida, na nossa história, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Olha Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos e apenas 8 biografias. 8. Lá nós podemos dividir 4. As 4 primeiras biografias de Gênesis falam dos homens que foram criados por Deus. Adão, Abel, Enoque, Noé. Mas nos outros 4 tem os homens que foram chamados por Deus. E aí tem Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas na realidade os 4 não são 4, são 1. Porque quem é Abraão? Abraão foi o primeiro homem que foi chamado. E todos nós fomos um dia chamados. Chamado para quê? Para gerar Isaac. Quem é Isaac? Segundo Mateus capítulo 1, verso 1, Isaac é o próprio Cristo. Então nós somos chamados por Deus para gerar Cristo. Por isso que Paulo diz, filhinhos, porque em sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Então aquilo que a gente pode mais dar de precioso na vida da igreja é Cristo. É Cristo. Durante muito tempo eu vivia em conceitos, em religião, em rituais, mas faltava o quê? A experiência pessoal com Deus. E essa experiência pessoal com Deus, ela muda tudo. Muda a história, muda o viver, muda as relações, muda a nossa intimidade, muda o nosso ministério. Muda o nosso ministério. Quando eu comecei a ter, sabe assim, aquele espaço com Deus, a coisa começou a acontecer. Aí quando você vai ler aqueles grandes homens do passado, fala, Senhor, eu gostaria de ser um John Wesley da vida, né? Um Moody. A gente descobre que o segredo deles continua valendo para nós hoje. Perguntaram a John Wesley como é que alguém conseguiria 3.000 pessoas escutar um ancião de 93 anos. Wesley respondeu, primeiro eu me incendeio de Deus. Depois eu deixo com que este fogo toque nas pessoas. Entendeu? Este fogo de Deus que queima em nós é que atrai as pessoas até nós. Atrai as pessoas a nós. Olha que Paulo fala, decidi nada saber. Nada. Decidi. A não ser Jesus Cristo. E este crucificado. Este crucificado. Você vê que em Coríntios, nós temos uma igreja pentecostal cheia de problemas. Eu aponto 11 problemas em Coríntios. Mas é interessante que Paulo coloca que a solução de Coríntios é Cristo. E aí Paulo fala que Cristo é nossa porção, Cristo é nossa herança, Cristo é nossa glória, Cristo é nossa Páscoa, Cristo é nossa glorificação. Então, quer dizer, a solução que nós temos hoje para o nosso viver, para a nossa vida, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Né? É interessante isso, o nosso viver. Depois que Deus me converteu, só falar uma coisa, né? Às vezes sempre me perguntam isso. O casamento. Eu me casei, deixei o sacerdócio e não queria me casar. Eu era tipo um Lutero, sabe? Eu saí da igreja católica, discordava das teses, das doutrinas.
Mas eu estava muito bem com Deus. E depois que eu deixei o sacerdócio, eu fui para as missões na Igreja Batista, e depois, logo em seguida, comecei a lecionar na Igreja Batista, depois fui lecionar na Assembleia de Deus. Mas assim, estava muito bom. Até que um dia, um aluno meu chegou e falou assim: pastor, você tem que conhecer um homem que ora 24 horas por dia. E de tanto ele falar nesse homem, um dia ele me catou 11 horas da noite e me levou lá em São Vicente. Eu estava em Cubatão. E conheci o pastor Arnaldo. E Deus, através do Arnaldo, né, olhou para mim e falou assim: olha, você vai ter que se casar. E eu falava para o pastor Arnaldo: eu não quero me casar, eu estou muito bom. E o Arnaldo falou: não, mas você tem que se casar. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque Deus quer. E eu disse uma coisa, pastor Arnaldo: se Deus quer que eu me case, ele vai ter que trazer a mulher, porque eu não vou procurar ninguém. E dito e feito, irmão, meu negócio, eu fui igual Isaac, não saiu nem para procurar a mulher veio. Você está entendendo? A mulher pegou as malinhas, foi lá para São Paulo atrás de mim. Eu nem conhecia ela. Não havia nem possibilidade de nós conhecermos, né? E é interessante, quando chegou a Adriana, ele veio lá no pastor Arnaldo e falou: pastor, é esta mesmo? Né? O pastor falou: não, é esta mesmo, né? Depois nós se casamos, né? Estou indo para 4 anos de casamento, 4 anos, né? E graças a Deus, minha esposa não podia ter filho, eu achava também que não ia ser pai. Milagrosamente, o Senhor nos deu a Paulinha, né? Está com 2 anos, né? E tem sido a nossa bênção nas nossas vidas, né? E eu vejo assim, irmãos, o Senhor faz toda a nossa história, né? E às vezes não é do jeito que a gente quer, né? A gente bate em portas, a gente tenta escolher, a gente tenta opinar e dá tudo errado. Mas quando a gente vive debaixo do senhorio de Cristo, a gente aprende a ser submetido por Deus, né? O Senhor falou, né? Pedro, quando tu era jovem, está lá em João 21, tu se cingias, né? Colocava a cinta e ia para onde tu queria. Mas quando tu fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir, não deseja. O que é isto? A maturidade. Quando nós somos novos na fé, nós lutamos muito contra o Senhor. Nós temos muita resistência contra Deus. Mas na medida que a gente vai crescendo no espírito, amadurecendo em vida, a gente se deixa ser guiado por Deus. E se deixa também ser pastoreado por outras pessoas. Isso faz parte da maturidade. Quando a gente é jovem, não, eu sei mais que tu, eu não vou submeter. Mas quando a gente está maduro na fé, a gente abaixa a cabeça e aceita ser submisso, né? Por quê? Porque já não é o nosso eu, já não é do nosso jeito, né? Temos a péssima ideia de escolher as coisas de acordo com aquilo que a gente vê, que a mente aponta, que o nariz aponta. Mas nunca, às vezes, paramos para olhar para Deus e falar: Senhor, é isto mesmo? É desse jeito? Teve um irmão que chegou lá em São Vicente, ele chegou lá em São Vicente assim, né? Ele achava que ele era esperto. Chegou lá atrás do quartel lá do exército, viu uma casa para vender, ele veio de Itapetininga. Uma casa bonita, preço barato, e ele achou que era o máximo. Que ele era expert em negócios. Fechou o negócio. E ele não sabia o que era enchente na Baixada. Um dia, esse homem acordou e foi sair da cama, a água estava no joelho. Aí ele descobriu o quanto ele era esperto, o quanto ele era inteligente. Entendeu a questão toda? Muitas vezes a gente olha para um lado, para outro, a gente não olha para o Senhor. Não é verdade? A gente olha para as pessoas, olha para as circunstâncias, mas não olhamos para o Senhor. Mas quando a gente começa a olhar para o Senhor muda tudo. Porque Deus vê o que você não está vendo. Deus conhece o que você não conhece. E Deus, nessa noite, Ele tem a chave da tua vitória. Ele sabe por quais caminhos você tem que andar. Ele sabe quem deve estar do teu lado e quem não deve. É interessante nesse caminhar de Deus, que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida e ao mesmo tempo, vocês sabem, Deus tira da nossa vida. Porque às vezes o nosso contato é temporário. E aí Deus coloca outras pessoas. Às vezes Deus te manda no caminho, daqui a pouco te dirige para outro. Quando você fala, vou ficar aqui eternamente, Deus fala, não, agora vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Vai, né? Para que a gente nunca fique acomodados. Para que a gente esteja sempre procurando Ele.
sempre dependente dele, sempre olhando para ele. Né? Você vê que o povo de Deus aprendeu muito claro no deserto. A experiência da Páscoa é a nossa experiência do nosso dia a dia. O povo de Deus estava escravo no Egito, debaixo de Faraó, tomando lambada nas costas. Por quê? Porque depois que José colocou o povo dele dentro do Egito, 400 anos, eles esqueceram quem era Deus. E Deus às vezes tem um jeito rápido da gente se lembrar dele. Bota a gente numa cama, dá uma chicotada na nossa vida, a gente no instante começa a gritar e se lembrar que existe Deus. Né? Foi o que o povo fez. E aí o povo era escravo do Egito. Como se libertar do Egito? O Egito na Bíblia representa o mundo. E Faraó representa Satanás. Como se libertar de Faraó? Como se libertar do mundo? A solução de Deus é impensável. Coma do Cordeiro de Deus. Todo aquele que come do Cordeiro de Deus se vê livre. Livre do Egito, livre dos vícios, livre do Faraó. Coma do Cordeiro de Deus. Agora, olha interessante. Como comer do Cordeiro? Um por família. Um por família. Um por família. Outra coisa interessante. Você não come para se salvar. Você come para salvar o outro. Não é verdade? Naquele tempo que o anjo ia passar, o anjo destruidor, vamos supor que o Jacó tivesse 10 filhos, não eram os 10 que iam morrer, era só o primogênito. Mas para que o primogênito não morresse, os 10, o pai e a mãe, tinham que comer do cordeiro. Então olha que coisa interessante. Hoje a gente come do cordeiro, não para a gente se salvar, mas para salvar o outro. Não é verdade? Eu como do cordeiro hoje para salvar a minha esposa, meu casamento, meus filhos. Né? Como do cordeiro para salvar os outros. Segundo ponto, como comer do cordeiro? Cinta no lombo, pés calçado e cajado na mão. Porque todo aquele que come do cordeiro, aquele que experimenta de Deus, ele tem que estar disposto a mudar de vida. A mudança de vida. E uma vez que Deus muda a nossa vida, ele nos coloca no deserto. No deserto, o povo descobriu uma coisa, que tudo na vida dele era Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é a razão de existir, Jesus é o sentido da vida, Jesus é a centralidade da vida, Jesus é minha comida, Jesus é meu alimento, Jesus é minha água, Jesus é minha bebida, tudo é o Senhor Jesus. Então, durante 40 anos, aquele povo viveu, comeu, se vestiu, andou, olhando para o tabernáculo. Nesta noite o Senhor fala, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Eu quero orar com vocês também, né? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Olhe para dentro de você nesta noite. E veja que Jesus hoje, ele habita dentro de você. O Senhor hoje, ele é tua vida. O Senhor, ele é hoje a tua história. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite e veja uma coisa. Jesus fala, o Senhor fala, os céus é onde eu me sento. A terra é onde eu coloco meus pés. Cadê a minha casa? E a casa de Deus hoje é o nosso espírito. O Senhor hoje mora dentro de você. O Senhor é tua vida. Talvez você tenha problema de se aceitar como você é. Talvez você tenha problema com você. Você se acha complicado, atrapalhado, né? Mas o Senhor, ele optou nesta noite por morar dentro de você. Ele é a tua vida. Eu quero que você feche teus olhos. Quero que você fale com o Senhor onde você está. Não saia desta igreja, desse templo, sem pedir o teu milagre, sem pedir a tua cura, sem pedir a tua solução. Você não veio apenas para passar umas horas no domingo. Você veio para buscar a Deus, ter um encontro com Deus. Esta noite foi Deus que preparou para você. Esta noite Deus quer operar em você. Esta noite Deus quer te transformar. Ele quer te dar a tua solução. Fale com o Senhor. Explica para o Senhor nessa noite o que está acontecendo com você. Fale da tua vida para o Senhor. Fale aquilo que te machuca, aquilo que te corrói, aquilo que te dificulta. Explica para o Senhor qual é o teu maior medo que tu sente nesta noite. Hoje Ele quer te dar uma saída. Hoje Ele quer te dar a tua cura. O Senhor é tudo que você precisa nessa noite.
O Senhor é tudo que você deseja nessa noite. O Senhor é tua esperança. O Senhor é tua fé. O Senhor é tua solução nesta noite. Repita comigo nesta noite. Senhor Jesus. Mais forte. Senhor Jesus. Nesta noite, eu me entrego totalmente, inteiramente nas tuas mãos. Reina Jesus na minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego tudo que sou, o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Reina Jesus na minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Reina Jesus na minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha família, os meus parentes, tudo que tenho, tudo que possuo. Reina Jesus na minha vida. Senhor Jesus, opera na minha mente, no meu coração, no meu ser. Senhor Jesus, tira de mim toda ansiedade, toda preocupação, todo medo. Senhor Jesus, vem curar todas as enfermidades do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Reina Jesus dentro de mim. Senhor Jesus, a água que eu bebi hoje não é verdadeira. A verdadeira água, a única que me satisfaz, é o Senhor Jesus. A comida que eu comi hoje não é verdadeira. A verdadeira comida é o Senhor Jesus. Porque quem come da carne dele, do sangue dele, tem a vida. Senhor Jesus, o ar que eu respiro não é verdadeiro. O Senhor soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Eu sei que nesta noite, o verdadeiro ar que me mantém vivo é o Espírito Santo, que entra dentro do meu ser, para me transformar, para me libertar, para me curar, para me resgatar. Eu quero, Jesus, ser uma nova pessoa, uma nova massa. Senhor Jesus, eu te agradeço nessa noite, porque eu creio que tu és a minha vitória. Tu és o meu milagre. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Amém. Amém. A salva de palmas.